Como fazer com que as atitudes e decisões de uma empresa respeitem não somente as leis, mas também seus regulamentos internos? Afinal, o que é compliance? Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esses assuntos. Bora? Para começo de conversa, vamos falar sobre a definição do que é compliance. Esse termo nada mais é do que uma forma para definir a conformidade da empresa, ou seja, se os padrões e processos estão em conformidade com as regulamentações e se estão em linha com os resultados desejados pela empresa. Uma coisa importante para você saber é que o compliance não fala apenas sobre a conformidade com as leis, mas também conformidade com as regulamentações internas de uma empresa. Compliance nada mais é do que um conjunto de regras e procedimentos que buscam entender os riscos e as consequências das decisões de uma empresa. Nesse âmbito, podemos dividir o compliance em dois: compliance interno e compliance externo. O compliance externo fala da empresa para fora, ou seja, se as operações da empresa estão respeitando as leis externas, como por exemplo, as leis do país em que ela está instalada. Por sua vez, o compliance interno fala da empresa para dentro. Aqui tratamos das regras internas que ela mesma usa para controlar seus padrões operacionais e de outras questões da companhia. Essa figura do compliance como um todo serve para proteger o negócio. Claro, a adoção de bons padrões de compliance também pode trazer uma série de consequências positivas. Por exemplo, se você for um investidor, vai desejar que a empresa na qual você está investindo tenha boas práticas de compliance. Da mesma forma, se esses padrões de compliance forem estabelecidos e respeitados, é de se esperar que a empresa sofra menos falhas, sejam elas falhas de comunicação, falhas operacionais, entre outras. E uma consequência disso é que se você for um investidor ou mesmo um gestor de recursos de terceiros, uma empresa com bons padrões de compliance definidos e estabelecidos pode justamente chamar sua atenção de forma positiva em função do risco diminuído que ela vai apresentar. Mas antes de continuarmos com a parte mais relacionada ao mercado financeiro, se você está gostando desse vídeo, já aproveita e deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal. Nosso grande objetivo é produzir conteúdos de qualidade para que você continue sempre se aprimorando e se desenvolvendo na sua carreira no mercado financeiro. Voltando aqui, olhando para o compliance relacionado ao mercado financeiro, seja instituições financeiras ou gestoras de recursos de terceiros, nós temos um fato muito importante. Assim como em outras indústrias, essas empresas também possuem regras e regulações que precisam ser seguidas. Uma gestora de fundos, por exemplo, precisa seguir o que está na Resolução CVM 175 e também naquilo que está disposto no Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros da Anbima, o código AGRT. Além desses códigos, essas empresas também precisam seguir determinadas especificações relacionadas ao fundo, como por exemplo, a liquidez do fundo. Ou seja, existe um documento que descreve detalhadamente como a gestora lida com essa questão. Geralmente, esse documento é chamado de Política de Gestão de Risco de Liquidez. Claro, além da liquidez, temos também outros documentos relacionados a pontos específicos, como por exemplo, ética e conduta, política ESG, política de rateio de ordens e política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, entre outros. Inclusive, um dos pontos que tem sido comentados com muita frequência nos últimos tempos é a relação com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Empresas de diversos setores estão baseando sua atuação e dependendo cada vez mais de dados de clientes ou de potenciais clientes. Por isso, acaba fazendo sentido que essas empresas tenham políticas próprias de compliance que visam garantir que os termos da Lei Geral de Proteção de Dados sejam respeitados. E se por um lado tudo o que comentamos até agora foi relacionado à compliance, temos que lembrar também o papel importante da auditoria interna. Aqui, o trabalho da auditoria interna não tem a ver com quem faz ou quem monitora se as regras estão sendo seguidas. Ao invés disso, a equipe de auditoria interna tem a função de verificar justamente a eficácia dos processos de compliance. Basicamente, é como se fosse o compliance do compliance, verificando se ele está sendo efetivo ou não. Vou te dizer, governança corporativa é um tema interessantíssimo e que faz parte do dia a dia de gestores de fundos e de analistas de investimentos. Se você tem interesse nessas profissões, aproveite para se inscrever no canal e continuar acompanhando nossos vídeos por aqui.
Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!